a voz da resistência. Hoje vamos falar sobre um dos períodos mais críticos na história do Brasil, entre 1964 e 1985. Foi uma época marcada pela repressão, pela censura e por intensas violações de direitos humanos. Para nos ajudar a entender melhor sobre esse período, temos aqui a Emanuele, a historiadora, e a Gabriele, socióloga e ativista de direitos humanos. Vamos explorar como o regime militar impactou na vida dos brasileiros e como a sociedade resistiu. Começamos com uma visão geral do contexto. Bom, agora vamos falar com a historiadora Emanuele. Bom, esse período começa com o golpe militar de 1964, que depôs o então presidente João Goulart. O regime instaurado se caracterizou por uma repressão intensa contra opositores políticos. A sociedade brasileira viveu sob um clima de medo, com a liberdade de expressão e os direitos civis fortemente limitados. Nos primeiros anos, as prisões arbitrárias e a tortura foram instrumentos utilizados para silenciar aqueles que questionavam o regime. E como esse cenário impactou os direitos humanos na época? Diretamente com graves violações. Muitos brasileiros foram perseguidos, presos, sem julgamento e submetidos a torturas. Havia, inclusive, um sistema organizado de censura que controlava tanto a imprensa quanto as manifestações culturais. Sim, e esse período foi especialmente desafiador para os movimentos de direitos humanos. Apesar da repreensão, a sociedade civil começou a se mobilizar de diferentes formas, desde movimentos estudantis até coletivos de artistas, jornalistas e advogados. Muitos se uniram para lutar pela democracia e pela garantia dos direitos básicos. Tivemos grupos como a Comissão Justiça e Paz e o Movimento contra a Tortura, que foram cruciais para denunciar esses abusos, mesmo com alto risco envolvido. Impressionante como, mesmo com o perigo, ainda havia pessoas dispostas a lutar. Exatamente. E os familiares das vítimas de desaparecimentos forçados também foram extremamente importantes. Eles faziam campanhas públicas, escreviam cartas e tentavam de todas as formas pressionar o governo para que revelasse o paradeiro de seus entes queridos. A resistência foi ganhando força na década de 70, especialmente com o crescimento do movimento estudantil e a emergência de novas lideranças políticas, que começavam a reivindicar eleições diretas e o retorno à democracia. Em 1979, a lei da anistia foi um marco, permitindo que muitos exilados políticos voltassem ao país e impulsionassem ainda mais a luta por liberdade. Sim, a lei da anistia teve um impacto profundo, mas o caminho ainda era longo. As eleições diretas só ocorreram em 1985, após uma grande mobilização popular na campanha das diretas já. Esse movimento representou a consolidação da luta pelos direitos humanos, mostrando que, apesar de todos os abusos e repreensões, a sociedade não se calou. E o que vocês acham que ficou como lição desse período? Que a democracia e os direitos humanos precisam ser defendidos constantemente e que as memórias das vítimas devem ser lembradas para que nunca mais passemos por algo semelhante. Concordo. Esse período mostrou a importância da resistência e da organização social para a conquista de direitos. Precisamos hoje, mais do que nunca, nos lembrar desses ensinamentos. Obrigada por essa conversa tão importante. Esse foi o Voz de Resistência, onde relembramos a luta pelos direitos humanos e a resistência durante o período de 1964 a 1985. Que essas histórias continuem a inspirar e a fortalecer nossa luta por um futuro mais justo. Obrigada, gurias, por participar. Muito obrigada, a gente que agradece de estar aqui, né? E obrigado pela oportunidade que nos deu para falar um pouquinho mais sobre. Obrigada.